E fala galera, tudo bem com vocês? Vai jogar esse jogo que eu não conheço muito bem, porque ele era da época, porque eu conhecia ele, mas eu não conheço mais. Porque eu sei que isso aqui é um jogo de pintar, escolhe o mais difícil, porque uma vez eu já pintei isso aqui todinho, velho. Mas como tá bom, tá, então vamos falar muito e vamos começar pelo 1, né? Vamos começar pintando aqui, né? Vamos pintar aqui, né? É 11h44. Então vamos pintar aqui, né? Nossa. Não, 11 horas sua mãe só falta me bater ontem pra te acordar. Meu Deus. Tá me batendo, eu acho que você é emocionado. Joga aqui, né? Não sei o quê. Conseguimos, gente. Agora vamos pintar o 2. Vamos pintar o 2. Ai. Nossa, eu já pintei um desse todão, velho. Todinho. Só que eu não fiz o vídeo. Porque eu não tinha canal no YouTube. Agora eu tenho. Não. Só pra reparar que eu já pintei um desse aqui, eu vou pintar de novo. Nossa. Ainda bem que já tá acabando, porque eu tô pintando aqui o de baixo. E ainda tem o de cima. Gente, olha essa história. Esse homem foi levado às pressas para o hospital, internado, a família é chamada com urgência, e quando os familiares chegam, Com bons vídeos. os médicos decretaram a morte cerebral. Ai, mano, a plays depois. Já? Tá faltando um, mano. Durante 18 anos, uma pessoa maravilhosa, só que nesse momento também que... Aqui, ó. Não, sacanagem, tá faltando mais um. Ele chorou nos braços da própria mãe. Mano, cadê? Disse que às vezes precisava ser duro, quase bruto. Porque Aqui, ó. assim, ela passava por Nossa, cima eu achando que tinha nada. compressor. Disse ainda que viveu praticamente a vida adulta inteira em função dela e dos filhos. E que na hora de recomeçar sozinho, não sabia nem por onde começar. Por 17 anos, Daniel Cade dividiu a vida com um dos maiores fenômenos populares do Brasil. E o que os relatos dos bastidores sugerem é que esse tempo todo... Pintando aqui. Nossa, o mais grande é esse aqui, velho. E também tem outros que eu ia pintar do leão, só que do leão. Vou pintar tipo hoje no mesmo dia, só que não agora, porque eu vou fazer outra parte. O vídeo não fica muito longo também, né? Ou se quiser, ou também eu vou fazer. Ou também eu vou fazer assim também na mesma hora, né? Ivete Sangalo é, sem exagero, um dos maiores fenômenos Gente, toda hora só populares fica faltando um. das últimas 3 décadas. Daniel Cade, por outro lado, sempre foi o oposto disso. Discreto, Cadê? Eu tenho certeza que tá mais ou menos por aqui. Gerou um dos casamentos mais estáveis, pelo menos na aparência, do Nossa, entretenimento nacional. Mas toda relação você vai fazer esse negócio todo aqui. Camadas de Mano, decisões cadê? financeiras, de tensões guardadas, de versões que só vieram à tona depois que tudo já tinha. Mano, cadê? Neste vídeo, vamos reconstruir essa história peça por peça, da origem de Ivete até o desfecho, Véi. passando por decisões que poucos Saquei. souberam na hora em que aconteceram.
Oxi, do nada. Se liga só nesse jogo aqui que lançou na Replay. É um velho, esconde-esconde, mas o Voltei, gente, aquele anúncio chato. O cabrito. Falava em Vamos decisão pintar. conjunta em caminhos diferentes, em uma família que se Vamos unia, pintar ele mesmo depois do todo. fim do casamento. O tom controlado não foi acidental. A assessoria de imprensa da cantora confirmou na ocasião que não haveria qualquer declaração além daquele texto. Uma resposta enxuta, sem espaço para perguntas, típica de quem quer fechar o assunto antes que ele vire debate público descontrolado. Miga No entanto, diz o que comunicado por si só já revelava um contraste interessante. De um lado, o texto insistia em um tom de harmonia. Do outro, o simples fato de precisar de um comunicado tão calculado sugeria que havia mais coisa em jogo do que apenas o fim de um relacionamento romântico. Esse mais coisa em jogo tem nome: patrimônio. Ivete Sangalo não é apenas uma cantora de sucesso. É uma administradora de um cadê? império com shows, contratos publicitários, participação em marcas próprias e negócios paralelos construídos ao longo de décadas. Quando um casamento desse tamanho termina, raramente o processo é simples nos bastidores, mesmo que pareça simples por fora. Um detalhe que chama a atenção é que relatos publicados Coisa por deve estar aqui. a separação já vinha sendo arquitetada havia meses antes do anúncio. Ivete teria pedido sigilo a um grupo restrito de pessoas próximas e o casal chegou a continuar morando sob o mesmo teto por um período, organizando a rotina dos 3 filhos antes de tornar pública a decisão. Esse tipo de gestão cuidadosa de imagem não é incomum entre celebridades desse porte, mas levanta uma pergunta legítima. Até que ponto o comunicado divulgado reflete o que realmente aconteceu e até que ponto ele é editado para proteger a reputação de ambos? Vale destacar com honestidade que grande parte dos detalhes internos dessa separação chegou ao público através de fontes não identificadas. Colunistas que citam Nossa, pessoas não, próximas aqui ao é casal, melhor, não, sem aqui é nomeá-las melhor. diretamente. Isso não significa que sejam falsos, mas significa que precisam ser tratados como relatos e não como fatos definitivamente comprovados. É uma diferença que faz toda a diferença quando se fala da vida de pessoas reais. O que é fato, confirmado pelas duas partes em documento público, é o seguinte: Ivete Tá Sangalo e quase. Dani Cate estavam juntos havia 17 anos. Tiveram 3 filhos. Deve ter alguma parte aqui. Da música, uma marca de caldos naturais e uma escola infantil, entre outros projetos. E apesar disso, quando a separação chegou, não houve disputa judicial pública, não houve troca Hoje dá meio ruim hoje. não houve imprensa cobrindo evidências. Aqui, ó. Ausência de conflito Nossa, olha como eu tava vendo. atrás desse nível de patrimônio combinado. Também tá passando muito longe, né? A normalidade que torna a história de Muito Ivete 6. Daniel É a mesma coisa aqui, né? dos divórcios de celebridades brasileiras. Para Passar entender por que assim. a separação foi tão silenciosa financeiramente, é preciso voltar ao início, a um encontro que, segundo a versão mais contada, aconteceu de forma quase cinematográfica. Antes de ser conhecida como Ivete Sangalo, a menina crescida em Juazeiro, no interior da Bahia, enfrentou perdas que moldaram sua personalidade muito antes da fama Aqui aparecer. pra Perdeu o completar. pai ainda cedo. Aos 16 anos, perdeu também o irmão. Para ajudar em casa, foi trabalhar como vendedora numa loja de roupas dentro de um shopping, onde também ajudava Falta a divulgar dois as aqui. marmitas que a mãe, Maria Ivete, 7. vendia para Não, complementar não a fazendo. renda familiar. Foi só aos 18 anos Ah, não, que a música o começou 7. a se tornar profissão. Cantava em Poxa, do bares nada foi pequenos, 8. muitas vezes recebendo apenas o jantar como pagamento pela apresentação da noite. Tá bom, vamos Havia cobrir glamour ali, essa parte havia logo insistência. toda. O ponto de virada aconteceu quando Pronto. assumiu os vocais da banda Eva Essa. no início dos anos 90, ainda dentro do circuito de axé music que começava a explodir nacionalmente. A partir dali, a trajetória mudou de patamar rapidamente. Carreira solo a partir de 1999, turnês internacionais, trios elétricos lotados no Carnaval de Salvador e uma sequência de músicas que se tornaram parte do repertório afetivo de gerações inteiras de brasileiros. Ivete deixou de ser apenas uma cantora de sucesso regional para se tornar um nome de alcance nacional e depois internacional. Enquanto isso, do outro lado,
queria conquistar, um jovem baiano de classe média alta seguia um caminho completamente distinto. Daniel Cage nasceu em Salvador em 1985. Gente, Uma família ligada à área da e saúde. ontem a gente tá brincando, que eu fiz o vídeo brincando de Charlie Charlie. E hoje não vai dar pra gravar com meus amigos, porque, tipo assim, não vai dar, porque hoje de tarde vai lavar aqui a garagem e não vai dar, porque simplesmente eu faço no celular meus vídeos. Cuja vida girava em torno de dietas, planos alimentares e atendimentos Não individuais. vai dar, né? Nada nesses universos sugeria que um dia se Ô, cruzariam. pera aí. Gente, voltei. Em julho de 2008, poucos meses depois do primeiro contato profissional entre Gente, os dois, voltei. Ivete e Daniel Porque ficaram pela o primeira anúncio vez. embaixo apareceu pra mim, velho. Se formalizar. Cheio de anúncio esse jogo, velho. Convivência diária começaram. Eles podem baixar que não vai dar view esse jogo. Dividia a mesma casa. Só que vai ficar muito irritado porque vai ficar vendo um monte de anúncio. Ivete descobriu a primeira gravidez, mas perdeu o bebê poucas semanas depois. A perda não interrompeu o relacionamento. Ao contrário, parece É só você pesquisar o jogo de pintar, aí tu desce a telinha, aí tu vai ver um coração colorido, aí esse jogo aí. outubro de 2009. Foi só em maio de 2011, 3 anos depois do início Mano, só olha o tanto de jogo. Ivete Sangalo e Daniel Cage, E ainda falta até o 16. realizada em Salvador. A escolha por consolidar o casamento depois do nascimento do filho, e não antes, já indicava um padrão que se repetiria ao longo E a da gente relação. ainda tá no Decisões tomadas por Tá no cautela, 9. apesar da aparente rapidez dos primeiros meses. Sou um solitário, bem Em aqui. 2017, o casal anunciou publicamente que esperava gêmeas, concebidas por É uma música fertilização solitária. in vitro. Na época, Ivete revelou ter enfrentado outras perdas gestacionais antes de recorrer ao Aqui tratamento. tem bastante. Que humanizava ainda mais a imagem pública de uma artista habitualmente vista apenas em seu lado mais espontâneo e alegre. Helena e Marina nasceram em fevereiro de 2018, justamente no sábado de carnaval, data simbólica para quem construiu a carreira em cima justamente dessa festa. Durante boa parte dessa década, o casamento de Ivete e Daniel foi tratado publicamente como um modelo raro de estabilidade dentro do entretenimento brasileiro. Preto que são os olhos. Nossa, velho. Como que passei essa parte de preto? Pra mim é a parte favorita. Sua própria trajetória profissional, sempre em segundo plano diante Por da que pintar os exposição da olhos esposa, desse aqui, mas mano? sem depender É a minha parte financeiramente dela. favorita. Esse é um ponto importante para entender o que Porque esse preto aqui do ao jogo longo dos é muito 17 bonito. anos de Olha relação, isso. Daniel manteve a atividade E é ruim que já como passou. nutricionista, Estamos no 11. produzindo conteúdo digital relacionado à área de saúde e bem-estar. Com essa atuação, ele conseguiu construir um patrimônio próprio, Nessas partes incluindo um aqui, né? apartamento na região da Barra, em Salvador. Adquirindo Tá a perna recursos quase que não pequena. vinham do circuito artístico da esposa. Essa independência financeira, ainda que modesta se comparada Tapa à do céu. fortuna de Ivete, Só daqui pra ficar seria mais grande. decisiva mais tarde, Vai ficar inchado. no momento da separação. Brincando. Mas antes de chegar lá, é Nossa. preciso entender que nem tudo durante essas quase 20 décadas Já acabou? foi só estabilidade. Ah não, aqui ó. As fissuras começaram a aparecer muito no 12. mercado de novembro de 2025. E algumas delas aconteceram literalmente em cima do palco, diante de milhares de pessoas. Durante anos, o relacionamento entre Ivete Sangalo e Daniel Cage foi vendido ao público como praticamente perfeito. Mas quem revisita com atenção os episódios Peraí, que mano. passaram ao longo dos 17 anos de relação encontra um padrão incômodo demais para ser ignorado. O de um Oxi. homem diminuído repetidamente, enquanto a plateia aplaudia como Do se nada. fosse apenas entretenimento. O episódio mais emblemático aconteceu
aconteceu durante Agora um show. 13. Diante de milhares de pessoas, Ivete confrontou Daniel ao vivo, num tom que misturava humor e cobrança nada sutil. A cena Estamos viralizou quase instantaneamente. terminando. Parte do público riu, achou engraçado, chamou de espontaneidade. Mas pare um segundo e pense no que estava acontecendo de verdade ali. Um homem sendo exposto sem chance de resposta diante de uma multidão que pagou o ingresso para ver a esposa dele o repreender como espetáculo. Ivete depois disse que foi só uma brincadeira que rendeu risada em casa. Daniel, na plateia, não teve escolha a não ser sorrir às câmeras. O segundo episódio expõe a mesma engrenagem por outro ângulo, de forma ainda mais cruel. No mundo da pandemia, depois de testar positivo para a Covid-19, Daniel cometeu um erro grave. Atribuiu publicamente Agora falta mais do que terminar. da casa. Esse quadro. Sem dúvida, mas repare em quem pagou a conta sozinho. Próximo agora 15. Nas redes, O comercial chato. Gente, voltei aqui. só para não ser completamente Voltei. engolido pela força da esposa. E anúncio chato. Vida adulta inteira em função dela e dos filhos. Disse que na hora de pensar em Cadê? recomeçar sozinho, Ah, são meus olhos. fez em Oh! 20 anos que não sabia nem Meu Deus, eu tô muito rouco. precisa ficar claro com todo o rigor que a situação exige. Essa fala específica não foi dita por ele em nenhuma entrevista Terminando. Vamos bora ver como de foi. fonte não identificada. Não é uma citação confirmada, é um retrato reconstruído por terceiros. Ficou bom. Mas mesmo tratado com essa ressalva, o padrão que ele descreve bate ponto a ponto com o que já era público e verificável há Isso aqui agora. a humilhação disfarçada de brincadeira, Que susto. a crise da pandemia enfrentada sozinho sob o peso da fama Ah, velho, não, essa aqui eu não consigo, não. de descrição forçada, enquanto Não consigo. ocupava sem disputa o centro de tudo. Foi esse desgaste acumulado. Nossa, não, por enquanto vamos pintar os mais fáceis, né? Menos espaço que parece concluído por dentro, um casamento que por fora nunca deixou de parecer perfeito. Existe um detalhe da Mais história de difícil. Ivete e Daniel que Mais muda difícil. completamente a forma como O mais difícil. a ação de 2025. Mano, tô muito rouco. Um homem que, ao longo de 17 anos, aprendeu a ocupar cada vez menos espaço dentro da própria vida. Um acordo patrimonial firmado ainda nos primeiros anos da relação, muito antes de qualquer sinal público de desgaste. Segundo relatos publicados por veículos de entretenimento, vale reforçar, com base em fontes não identificadas oficialmente, o que exige cautela Não ficou. administrada pelo irmão dela. Nossa, tô muito rouco. Daniel assinasse um abrindo mão de qualquer direito sobre o patrimônio da cultura em caso Oh, anúncio chato. Tá, gente, voltei. de controle rígido de Gente, o vídeo já vai acabar aqui. gestão de carreira da Aquele desenho demora muito. Eu vou fazer aqui. pessoas somadas nas redes sociais. Coloquei um aqui. Um volume que evidencia o Que eu vou querer, tá? interesse público em torno da vida pessoal de Ivete, mesmo décadas depois do início da carreira. Do ponto de Bem vista facinho. patrimonial, um outro documento relevante para entender essa história não é jurídico, mas numérico. Estimativas de mercado divulgadas por veículos Bem especializados facinho. em entretenimento e economia da cultura Aqui, colocam o patrimônio de Ivete na casa das centenas de milhões de reais, resultado direto de décadas de shows, contratos publicitários, licenciamento de produtos e participação Oxe, mano, em do negócios nada. próprios. Esse patrimônio Bora jogar, você não pode jogar em não. Salvador e nos Estados Unidos, além de Vamos. investimentos em novos empreendimentos imobiliários na região onde nasceu. Ô, Dudu. De fundo financeiro que Negócio chato. Aqui, gente, ó. uma peça central de qualquer separação, mesmo que ela não vá. Por fim, um terceiro tipo de registro público merece Mano, tipo assim, eu tô muito ruim. concedidas por Daniel Cadinho, E a mesma só vou brincar na água, meu Deus. incluindo uma participação em podcast, Eu passei agora, né? contou abertamente Só que agora o casamento, é de manhã. descrevendo o período como um processo de reconstrução pessoal e destacando aprendizados adquiridos ao longo de quase 2 décadas Meu ao lado da Deus. cantora.
Essas falas, dadas diretamente por ele, com data, veículo e contexto identificados, têm um peso de verificação muito maior do que os relatos anônimos discutidos anteriormente. E é justamente essa diferença de origem que precisa orientar como o público interpreta cada camada dessa história. Passados poucos meses do anúncio oficial, tanto Ivete Sangalo quanto Daniel Cade já demonstravam, em declarações públicas e aparições, estar reorganizando a vida pessoal, cada um a seu próprio ritmo. Azul. Daniel, em entrevista a um podcast concedida cerca de 4 meses após o anúncio da separação, Nunca vi peixe falou azul, tá? abertamente sobre o momento de transformação pessoal. Ah, lembrei. Aquele peixe lá. Descreveu a relação com Ivete como uma experiência que lhe ensinou Tem peixe muito. azulzinho lá. Tratou a cantora com Esqueci carinho dele. em suas declarações e destacou a diferença de idade entre os dois como parte relevante do próprio amadurecimento ao longo da relação. Nos meses seguintes, Muito ele gostoso. passou a ser visto publicamente ao lado de Pronto. uma nova companhia durante uma Vamos viagem ver pra ao gente falar. especificamente ao sul da Espanha. Do lado de Ivete, Tá, a ficou postura bom. pública seguiu mais reservada em relação à vida Gente, já vou acabar aqui porque eu tô muito cansado.